Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade no nosso estudo para o Conselho Nacional de Justiça, dentro das nossas normas institucionais, que vai ter basicamente as resoluções, portarias, instruções normativas, recomendações e etc. Bom, hoje nós iremos estudar a resolução de número 255 de 2018, tá? E, primeiramente, vamos falar o que essa resolução institui. Bom, essa resolução institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, tá? E assim, como sempre, é sempre bom nós fazermos um contexto, né? Então, por exemplo, essa parte inicial, que é o considerando, né, que a gente fala que não é importante, mas eu já falei também que essa parte inicial serve para que essa normativa, para que as normativas deem uma noção do contexto no qual essa resolução foi criada. Então, por exemplo, considerando a importância de haver espaços democráticos de igualdade entre homens e mulheres, ou seja, tem que haver uma isonomia e uma igualdade entre homens e mulheres dentro das instituições, sobretudo no poder judiciário, tá? Aí você pega, considerando os dados do CNJ sobre a representatividade feminina, revelar assimetria na ocupação de cargos no poder judiciário, ou seja, existem muito mais homens ocupando espaços no poder judiciário do que mulheres. E aí eu faço uma breve análise aqui estatística para a gente olhar, para vocês entenderem na prática, né? Então, por exemplo, aqui está o site do Supremo Tribunal Federal, tá? O Supremo Tribunal Federal possui 11 ministros, certo? Dos 11 ministros, nós temos quantas mulheres? Nós temos uma mulher, ministra Carmen Lúcia. O restante são todos homens. Então aqui já mostra um pouco dessa assimetria. Continuando, quando nós vamos no STJ, inclusive aqui no STJ ele possui até dentro da parte institucional dos ministros, possui aqui as ministras em atividade. E você vai ver que são quantas? Olha, ministra Fátima Nancy, ministra Maria Tereza, ministra Maria Isabel, ministra Regina Helena, ministra Daniela Rodrigues. Beleza, nós temos 5 ministras no STJ. Entretanto, o STJ possui 33 ministros, ou seja, dos 33, 5 são mulheres. Aí você vai no STM, Superior Tribunal Militar, é a mesma coisa. Olha, eu vou passando aqui, ó, presidente, vice, aí tem uma mulher aqui, ministra doutora Maria Elizabeth. Aí você vai passando, só tem homem. Vocês estão entendendo? Ou seja, qual é a importância dessa resolução? É justamente tentar corrigir essa assimetria nessa ocupação de cargos dentro do Poder Judiciário. Beleza? Então, dito esse conceito, explicando um pouco esse conceito, e lógico, né? Vamos lembrar da Constituição, né? Artigo 5º, capítulo 1, lá do título 2, dos direitos e deveres individuais e coletivos. O primeiro inciso está falando: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Isso aqui é o que a gente chama do princípio da igualdade, tá? Mas isso daqui é uma igualdade que lá no direito é chamado de igualdade formal. Por quê? Ela está prevista na norma, na Carta Magna, que tem que ter uma igualdade entre homens e mulheres. Mas, na realidade material, na prática, o que o poder público está fazendo para que haja uma concretização dessa igualdade? E aqui entra a igualdade material. E essa igualdade material pode ser traduzida em uma resolução como essa, que visa instituir esse incentivo para a participação feminina no Poder Judiciário.
Olha só, nós ficamos aqui 5 minutos introduzindo os conceitos, entendendo o porquê da resolução. É importante isso? É. Porque você pensa que na hora de responder as questões, pode ser que fique até mais fácil você entendendo o contexto, beleza? Aí a gente vai começar. Bom, eu não vou ler aqui já de cara, né, todos os artigos, porque a resolução ela não é pequena, ela tem aí 5 páginas, assim, é pequena, né, mas pra gente ler tudo aqui, a gente vai gastar muito tempo. O que que eu vou fazer? Nós já vamos direto para as questões, igual nós estamos fazendo aí em outras aulas. Eu tenho um total aqui de 10 questões que abarca os principais pontos dessa resolução e, baseado nisso, a gente vai estudando o que a resolução fala. Beleza? Então vamos lá. Eu vou ler o artigo primeiro, que é justamente uma repetição do que a resolução está fazendo. Então, essa resolução resolve instituir a Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário. Beleza, isso aqui nós já sabíamos, pois nós lemos lá o título da resolução. Beleza? Vamos lá então. Questão de número 1. A Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Poder Judiciário, estabelecida pela Resolução 255 de 2018, tem como objetivo garantir a participação equânime de homens e mulheres em diversos aspectos no Poder Judiciário. Pessoal, tá certo ou errado? Você não leu ainda a resolução, mas só baseada na contextualização que eu fiz. O que que você acha? Pessoal, tá certo, né? Eu tô justamente explicando para vocês desde o início que existe uma assimetria dentro do Poder Judiciário. E essa resolução veio para tentar garantir a participação de maneira mais igualitária dos homens e mulheres dentro dos cargos. Então a questão está certa. Essa resolução tem como objetivo garantir a participação equânime de homens e mulheres em diversos aspectos do Poder Judiciário. E aí a base da resposta está no nosso artigo 2º. Então vamos lá. Os órgãos do Poder Judiciário observarão, sempre que possível, a participação equânime de homens e mulheres com perspectiva interseccional de raça e etnia, proporcionando a ocupação de, no mínimo, 50% de mulheres em. E aí eles vão colocar, a resolução coloca nesses incisos, em quais espaços tem que ter esse mínimo, essa ocupação mínima de mulheres. Aí olha só, primeira coisa, os órgãos do Poder Judiciário observarão sempre que possível, ou seja, não é em todas as situações, é sempre que possível, tá? Cuidado. Segundo, a participação equânime, ou seja, tem que ter uma certa equivalência, uma proporcionalidade entre homens e mulheres, tá? E essa participação equânime vai proporcionar, no mínimo, 50% de mulheres, tá? Isso aqui, pessoal, é justamente para você tentar atingir essa igualdade material dentro do Poder Judiciário. E aí, nesses incisos subsequentes, basicamente a gente vai ter em quais locais é necessário essa ocupação do mínimo de 50% de mulheres, tá? Aí aqui a gente fala convocação e designação de juízes e juízas para atividade jurisdicional ou para auxiliar na administração da justiça, designação de cargos de chefia e assessoramento, inclusive direções de foro, composição de comitês, grupos de trabalho ou outros, mesas de eventos institucionais, contratações de estagiários, inclusive nos programas de residência jurídica, ressalvados os editais em andamento, contratação de empresa prestadora de serviço terceirizada, considerando cada função do contrato, e assim por diante. Então, esses seis incisos mostram onde que tem que ter essa ocupação de no mínimo 50% de mulheres, tá? E lembra aqui, ó, sempre que possível. Próxima.
Para a composição equânime, que a gente acabou de ver, prevista na nossa resolução, entende-se por mulher apenas aquela que se identifica como cisgênero. Pessoal, é o seguinte, lembra que atualmente nós temos aí tipos diferentes, né, que a gente chama de identidade de gênero, tá? Que são os cisgêneros, os transgêneros e as pessoas fluidas. Então, de acordo com a resolução, entende-se por mulher não só as cisgêneros, entende-se também as transgêneros e as fluidas, tá? Então, não são somente aquelas que se identificam como cisgêneros, ou seja, o cisgênero é aquela pessoa que nasceu biologicamente como um homem, por exemplo, e essa pessoa, ela se identifica como homem, tá? O transgênero, por exemplo, ele ou ela nasceu um homem biologicamente, mas não se enxerga, não se vê como um homem, se vê como uma mulher, por exemplo. Então, é lógico, eu estou fazendo uma explicação aqui bem rasa, mas é só para a gente entender os conceitos. Então nós temos o cisgênero, o transgênero e a fluida, ou fluido, né? Não sei a denominação correta. Nesse caso, a fluida, basicamente existe uma fluidez, né? Você vai de um lado e vai para o outro. Então, em determinados momentos, se identifica como cisgênero ou transgênero, ou seja, existe uma fluidez nessa identidade de gênero, tá? Tô fazendo uma explicação aqui bem resumida, bem rasa, mas é só pra gente entender. E aqui, pessoal, a questão tá errada, óbvio, e a fundamentação está no parágrafo 1º do artigo 2º. Olha só. Para a composição equânime de que trata o caput, por mulher compreende-se. Olha só, vou colocar de rosa. Mulher cisgênero, mulher transgênero e mulher fluida, tá bom? Ou seja, é um conceito abrangente de mulher no que tange à identidade de gênero. Beleza? Próxima. A nossa resolução prevê que a proporcionalidade de gênero, raça e etnia deve ser divulgada nos portais dos tribunais de forma acessível à consulta pública. Então, pessoal, essa daqui está certa, tá? Tá bem certinha essa daqui. E o fundamento está no parágrafo 3º do artigo 2º, tá? Olha só. A proporcionalidade de gênero, raça e etnia, de que trata o parágrafo 2º, deve... Aí tá, né? Parágrafo 2º, nós não lemos, mas vamos ler aqui. Olha só. Parágrafo 2º. O preenchimento das vagas deverá respeitar, resguardada à medida do possível, a proporção respectiva de gênero, raça e etnia da população brasileira, por Estado da Federação, segundo o último censo do IBGE, né, da Fundação IBGE, e de acordo com os critérios estabelecidos pelos departamentos de pesquisas judiciárias do CNJ, sem prejuízo de superação dessa proporção, se houver a possibilidade no que se refere aos grupos minorizados. Então, olha só, esse preenchimento de vagas, resguardado na medida do possível, vai ter que guardar uma proporção de gênero, raça e etnia da população brasileira, com base no quê? No censo do IBGE, tá? Que mais? Sem prejuízo dessa proporção, se houver a possibilidade no que se refere aos grupos minorizados, beleza? E aí no parágrafo 3º ele fala isso aí, né? Ele fala justamente que essa proporcionalidade descrita aqui no nosso parágrafo 2º, de gênero, raça e etnia, deve ser divulgada nos portais dos tribunais de forma acessível à consulta pública, que é justamente o que está falando a nossa questão 3, beleza? Vamos para a 4. Conforme a nossa resolução, nas convocações de juízes para as atividade jurisdicional e para auxiliar na administração da justiça, a alternância entre homens e mulheres é considerada como a garantia para paridade de gênero, tá? Tá certo isso aqui? Tá certo, pessoal.
o embasamento dessa resposta está no parágrafo 4º, tá? Então vamos ler. Nas convocações... Opa! Vamos colocar o nosso amarelo, né? Nas convocações de juízes, juízas para atividade jurisdicional e para auxiliar na administração da justiça, bem como as designações de servidores para cargos de chefia, assessoramento e de alta administração, a alternância poderá ser considerada como garantia de paridade de gênero, tá? Ou seja, o que é essa alternância? Primeiro, eu convoco um juiz homem. Na próxima convocação, eu convoco uma mulher. Depois, eu convoco um homem de novo. E depois, uma mulher. Essa alternância é considerada, né, poderá ser considerada como uma garantia da paridade de gênero, tá? Justamente para atingir o quê? Aquela simetria de homens e mulheres no poder judiciário. Evidentemente que a nossa questão, olha só, ela não falou, ela fala da convocação dos juízes e para atividade jurisdicional e para auxiliar a administração da justiça, mas não fala esse trecho aqui entre vírgulas, tá? Mas perceba, inclusive, até pelo português, bem como, ou seja, isso aqui é uma soma, tá? Você está acrescentando algo que foi dito anteriormente, ou seja, na convocação de juízes para atividade jurisdicional e para auxiliar a administração da justiça, bem como, mais. Ou seja, eu estou acrescentando uma informação. Então, se eu retirar isso daqui, não está errado, tá bom? Vamos para a próxima. 5. De acordo com a nossa resolução, os tribunais estão autorizados a formar comissões, comitês e grupos de trabalho exclusivamente por pessoas componentes dos grupos minorizados, visando a promover ações voltadas à paridade de gênero, raça e etnia. Pessoal, toma muito cuidado em questão de certo ou errado quando você tem esses termos muito incisivos, como exclusivamente, substancialmente, questões que negam, questões que restringem, porque é muito perigoso a questão estar errada, tá? Nesse caso, entretanto, a questão está certa. E aí, pessoal, a gente tem que entender o objetivo da resolução. Ela vem para tentar dar uma simetria, deixar uma participação mais equânime dentro do Poder Judiciário. Então, se o tribunal quiser formar essas comissões ou esses grupos de trabalho, esses comitês formados exclusivamente por pessoas componentes de grupos minorizados, com o objetivo de promover a paridade, vai estar certo, pessoal, tá bom? É justamente para você tentar atingir essa paridade, certo? Porque olha só, nós vamos falar de novo. Olha aqui a composição desse tribunal. É basicamente o quê? Homens e brancos. Vocês entendem? É para isso que vem essa resolução, tá? Vamos entender o contexto para que a gente consiga acertar as questões de prova, tá? Onde está o embasamento? O embasamento está no parágrafo 6º, tá? Vamos ler. Comissões, comitês, conselhos, grupos de trabalho e outros de livre indicação criados com o objetivo de propor ações voltadas à paridade de gênero, raça e etnia no Poder Judiciário não se incluem no caput, admitindo-se sua formação majoritária ou exclusivamente por pessoas componentes de grupos minorizados. Aí você vai me falar, que caput é esse, né? Qual caput? O caput é o nosso artigo 2º, tá? Lembra de novo, o que o artigo 2º fala? Ele fala da participação equânime e fala dessa proporção de no mínimo 50% de mulheres. Aí vem o nosso a nossa questão 5, que faz referência ao parágrafo 6º, e o parágrafo 6º fala, olha, se eu estou fazendo um comitê, um colegiado, um conselho, um grupo de trabalho, dentre outros, que tem como objetivo propor ações que visam a paridade, esses comitês, esses grupos, eles não se incluem no caput, tá? Ou seja, não tem que respeitar aquela proporção. Pode ser admitida essa criação desses grupos de forma majoritária ou exclusiva
de grupos minorizados, tá bom? Então, é isso. Toma cuidado. Questão 6. A resolução estabelece que a observância da paridade de gênero nos contratos de serviço terceirizado não pode causar a redução do percentual total de mulheres no contrato, tá? E aí, certo ou errado? Bom, pessoal, essa questão ela está certa, beleza? E o fundamento dela é o parágrafo 7º. Vamos ler. A observância da paridade de gênero por função nos contratos de serviço terceirizado, o que vai propiciar? Não poderá causar a redução do percentual do total de mulheres no contrato. Aí aqui tem uma complementação que admitirá flexibilização no que tange às funções insalubres e com jornada noturna, beleza? Então toma cuidado. Se eu tenho um contrato de serviço terceirizado, como por exemplo, limpeza, é muito comum que os tribunais façam, né, esses contratos de limpeza, de vigilância, né, de segurança e até de questões de motoristas e etc. Não pode, né, essa paridade não pode causar a redução no percentual total de mulheres no contrato, tá? Beleza? Próxima. Questão 7. Em adição à paridade de gênero, a resolução prevê que o Poder Judiciário observe também a participação de pessoas que expressem a diversidade da sociedade nacional, incluindo aspectos como origem, deficiência, orientação sexual e identidade de gênero, tá? Essa questão, pessoal, também está certa, tá? Lembrando, essa resolução, ela visa garantir o princípio da igualdade. Então, se existem pessoas que expressam a diversidade da nossa sociedade, essa adição à paridade também vai ser observada, também vai ser prevista pelo Poder Judiciário. E onde está o embasamento dessa questão? No nosso parágrafo 8º, beleza? Em acréscimo à paridade de gênero e à perspectiva interseccional de raça e etnia, o Tribunal, Conselho ou Seção Judiciária observará a participação de pessoas que expressem a diversidade da sociedade nacional, atendendo marcadores sociais tais como origem, deficiência, orientação sexual e paridade de gênero, tá? De novo, visando atingir o princípio da igualdade, da isonomia, beleza? Próxima. A resolução que nós estamos estudando, 255/2018, determina que a política de incentivo à participação institucional feminina no Poder Judiciário deve ser implementada pelos tribunais, conselhos e sessões judiciárias em até 30 dias após a sua publicação. Pessoal, questão de data, quando fala dias, né, 30 dias, 15 dias, 90 dias, é muito perigosa, são questões perigosas, tá? Porque é muito fácil você errar. Nesse caso, a questão está errada. Sabe por quê? Porque o prazo não é de 30 dias, o prazo é de 90 dias, tá? E o embasamento está no nosso parágrafo 9º, tá bom? Vamos lê-lo? Aplicam-se as disposições deste artigo para as gestões administrativas iniciadas 90 dias após a publicação desta resolução. Então, vai aplicar, né? Já foi aplicado, né? Porque essa resolução ela foi publicada lá no dia foi lá em 2018, né? Então já foi aplicada. Então o que a resolução falou? Olha só, o que a gente está falando aqui nesse artigo dessa participação equânime, né? Porque o artigo que ele está se referindo é o artigo 2º, tá? Tudo isso que a gente está falando vai ser aplicado nas gestões que se iniciarem depois de 90 dias. Aí você pode até se perguntar, não, Guilherme, mas 90 dias é muito tempo, né? É muita data. Não, pessoal, pensa comigo. Não é tão simples assim você já propiciar essa simetria de homens e mulheres no Poder Judiciário.
o Poder Judiciário ele precisa se planejar, ele precisa se adaptar, ele precisa, não, o que nós iremos fazer para garantir isso? Para garantir que haja uma igualdade material, tá bom? Próxima questão. Questão de número 9. Consoante a nossa resolução, o Repositório Nacional de Mulheres Juristas é um banco de dados online de inscrição obrigatória que será mantido pelo CNJ. Pessoal, tá errado isso aqui, tá? Esse repositório nacional, realmente, ele é um banco de dados online, mas a inscrição dele não é obrigatória, é voluntária e vai ser mantido pelo CNJ, evidentemente. O embasamento está no nosso artigo 2A, então vamos ler comigo. O Poder Judiciário manterá o Repositório Nacional de Mulheres Juristas, banco de dados online, olha só, de inscrição voluntária, não é obrigatória, tá? Não é obrigatória, é inscrição voluntária. E publicado no portal do CNJ, objetivando a divulgação de dados públicos ou autorizados de mulheres que atuam no sistema de justiça ou na atividade acadêmica com expertise em determinada área do direito, tá bom? Então, não é inscrição obrigatória o Repositório Nacional de Mulheres Juristas, é de inscrição voluntária, tá bom? E vamos para a nossa última questão. No que tange a resolução, os tribunais que não criaram um repositório de mulheres juristas próprio devem aderir obrigatoriamente ao repositório do Conselho Nacional de Justiça. Pessoal, toma muito cuidado. Eu já falei aqui anteriormente, eu vou repetir. Olha só, aqui eu falei para a gente tomar cuidado com essas palavras muito fortes, né? Como exclusivamente. Aqui nós temos outro exemplo, obrigatoriamente, tá? Isso aqui é muito perigoso em questões de certo ou errado, tá? É muito perigoso. Porém, nesse caso, está certo, tá? Está certo. Olha só, o nosso embasamento, ele está lá no nosso parágrafo 1º do nosso artigo 2A, tá? O artigo 2A, ele está falando desse Repositório Nacional de Mulheres Juristas, tá? Que a gente até fez a questão anterior que falava que era inscrição obrigatória quando, na verdade, era voluntária. Vamos para o parágrafo 1º. Os tribunais que não criaram repositório de mulheres juristas próprio deverão aderir ao repositório do Conselho Nacional de Justiça. Então, pera lá, vamos só fazer um comentário. A questão, né, o item, na minha opinião, ele tá certo, tá? Porque ele tá falando exatamente isso aqui. Os tribunais que não criaram um repositório de mulheres juristas próprio devem aderir obrigatoriamente ao repositório do Conselho Nacional de Justiça. Aí, muita gente vai falar assim, uai, Guilherme, mas aqui não tá falando o obrigatório. Não tá falando, olha, deverão aderir ao repositório do CNJ. Na minha visão, quando esse parágrafo ele coloca deverão aderir, na minha visão, ele está fazendo uma imposição de obrigatoriedade. Apesar de não estar escrito aqui na lei, aqui na resolução, desculpa, aqui no parágrafo 1º do artigo 2A, apesar de não estar escrito, na minha visão, se a banca Sebrasp cobrasse dessa maneira aqui, obrigatoriamente, na minha visão estaria certo. Por quê? Porque o objetivo desse parágrafo é justamente dar uma imposição para os tribunais. Então, o que o parágrafo quer dizer? Olha só, você tribunal, você que não criou o seu repositório de mulheres juristas próprios, se você não criou, você deve aderir ao repositório do CNJ. Aqui não dá margem para falar assim, ah não, você pode ou não aderir ao repositório. Não, ele está impondo essa obrigatoriedade. Então, apesar de não estar escrito obrigatoriamente, não está isso na letra da lei, o objetivo com esse parágrafo é isso, é colocar uma imposição nos tribunais, tá bom? Deixa aqui no comentário o que você acha disso. Você concorda? Se você acha que na prova você também responderia sim ou não. Manda aqui e a gente conversa, beleza? Então, pessoal, é isso, ó. Os gabaritos, certo, errado, certo, 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 errado, errado, certo. Beleza? 10 questõezinhas
por uma resolução aí de nem 5 páginas. Lógico, tem outras coisas aqui, deu uma lidinha, mas a gente conseguiu passar aqui por vários pontos importantes, tá? Se você quiser ter o curso completo de legislação para o CNJ, que vai estar abrangendo 2 disciplinas que integram os conhecimentos básicos de todos os cargos, manda mensagem aqui no WhatsApp pra gente. A gente está com um curso completo, composto de lei seca, questões e vídeos aulas. Beleza? Abraço e até a próxima aula.